E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Parece que vocês estão cansados. Vocês curtiram demais o feriado? Comeram muito chocolate, aí fica meio assim mesmo, né? Será? Será, Natan, que eles compraram? Será? Era para estar todo mundo meio leve, porque agora é só para comer peixe, né? Mas como a gente não é dessas paradas, né? Come peixe com carne, né? Come chocolate, né? E mistura tudo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Amém, igreja? É isso. Vocês estão felizes? Espírito de Deus, por favor, nós pedimos, por favor, Espírito de sabedoria, revelação, abra o nosso coração, os olhos do nosso entendimento, nossos olhos espirituais, para que nós possamos, Senhor, compreender a sua mensagem, a sua direção, Senhor. Por favor, Jesus, que cada irmão aqui, que cada um de nós possamos sair, Senhor, com uma revelação precisa, Senhor, com uma mensagem marcada no nosso coração, no nosso espírito. Por favor, Espírito Santo, eu te dou, cara, toda a minha história, todo o meu jeito, todas as minhas memórias, para que você possa usar, Senhor, da forma que o Senhor quiser aqui, para que possamos alcançar, Jesus, aquilo que o Senhor propôs para a gente essa noite. Por favor, Espírito Santo de Deus, que toda distração seja destruída agora pela autoridade do nome de Jesus, e que nós juntos possamos nos concentrar realmente, Senhor, e discernir o ambiente espiritual e a sua voz. Por favor, Jesus, por favor. Amém. Meus amigos, Jesus puxou minha orelha uns tempos atrás, e eu quero compartilhar com vocês. Já faz algumas semanas. Tomara que tenha sido a parte mais doída em mim, para que fique mais leve para vocês, ou não, mas que juntos a gente possa aprender o que o Espírito Santo quer nos ensinar como igreja, como filhos, como irmãos. Sabe, enquanto eu estava sendo ensinado por Jesus sobre isso, eu lembrei de quando um cara cego, ele estava na beira do caminho e ele ouviu falar que Jesus estava passando, e ele começou a chamar e pedindo ajuda, pedindo por Jesus, e alguém levou ele até lá, e você já sabe a história. E aí é muito louco, porque Jesus pergunta para ele: cara, o que você quer que eu faça para você? Parece que é uma pergunta assim meio, né, caramba, o cara é cego, o que mais que ele quer? Ele quer ver, mas nem sempre, porque tem gente que não responderia. Talvez alguém ia pedir um cão-guia mais novo, ou uma muleta melhor, ou alguém para ajudar a levar o resto da vida, e não pediria para que seus olhos fossem abertos. Então é muito louco, porque cada um de nós, às vezes, tendo a oportunidade de Deus nos curar, ao invés de nós pedirmos realmente por cura daquilo que é a nossa ferida, a gente pede por um band-aidzinho, a gente pede por uma nova muleta, a gente pede por uma igreja que satisfaça as minhas vontades, e eu possa fazer as coisas do meu jeito, e eu possa ir só aos domingos e não me relacionar. A gente pede por coisas que são muito rasas, que não vai gerar realmente cura. E aí existe um ditado, não é um ditado, é uma frase, sei lá, mas poderia até ser bíblico, se não foi tirado da Bíblia, de repente, acredito que tenha sido, mas dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Isso não está na Bíblia desse jeito, né? Mas tem um lugar da Bíblia que está escrito que o homem sábio tem olhos para ver, mas o tolo é cego. Então poderia até estar na Bíblia isso, né? Ou alguém tirou de lá. Mas sabe o que é louco? Porque às vezes o cara que não quer ver é uma questão de reposicionar os olhos. Eu acredito que você, assim como eu já fiz isso. Às vezes a gente vai para alguns rolês, você vai numa festa, num casamento, sei lá, você vai numa festa de família, entre amigos. Eu tenho certeza, talvez não seja nem fofoca, sei lá se é, mas você sai de lá às vezes fazendo aqueles comentários, sabe? Nossa, você viu o enfeite? Nem tava tudo isso, né? Nossa, você viu o vestido da noiva? Nossa, achei tão simplesinho. Nossa, você viu o bolo? Nossa, nem faz bolo mais assim, porque agora os bolos é aqueles bolo gourmet lá da Lukendi, não é mais aqueles bolão, sabe? Muito, nossa, é muito. Você viu? A gente sai com esses comentários de um rolê onde a essência da parada nem é aquilo que nós estamos falando. A gente sai comentando de enfeites do casamento, aonde na verdade a essência do casamento é a união e a aliança que está sendo celebrada.
E a gente às vezes nem parou para enxergar isso. Nós tivemos um culto muito louco aqui semana passada, né? E todo o cenário foi preparado, e o ambiente, não é pelo cenário, não foi pelas canções, mas o ambiente espiritual que o Espírito gerou através de nós aqui, foi uma coisa muito da hora de viver, cara, foi incrível. Sabe, às vezes a gente vem para um rolê desse, a gente vem para um culto como esse, e a gente sai comentando, mas eu não gostei daquela música, mas dos 3 que pregaram, eu gostei mais da Idailda, eu não gostei muito do outro não, sabe? E nem percebeu o encontro que estava acontecendo aqui, nem percebeu o ambiente, sai fazendo comentários. Sabe por quê? Porque os olhos espirituais às vezes estão fechados, não está enxergando o que realmente importa. A gente é meio pateta mesmo, não é? Você já fez isso? Eu já fiz, gente, confessa aí, é mais fácil, você ficar esperneando é pior. Sabe, por não olhar e ouvir o que importa, a nossa comunicação se corrompe, você sabia? Toda vez, o Natan veio falar uma parada aqui, é bonitinho, né? Porque ele fala de um jeito que parece que está suave, né? Mas se você abrir seu ouvido mesmo, o bagulho está entrando lá dentro do seu coração assim, velho, e parece que não está doendo, parece que não está cortando. Mas sabe, se a gente não estiver ouvindo, não estiver vendo o que precisa ser visto e ouvido, é assim que fala, a nossa comunicação é corrompida. Por isso que quando a gente vai numa festa, num casamento, ou vem no culto, a gente sai falando umas asneiras, porque a gente não viu e nem ouviu nada do que realmente importa. E aí a nossa boca começa a falar de coisas que pouco importa. Vocês estão aqui comigo? Sabe por que essa parada é importante? Do que eu estou falando aqui sobre ver, ouvir e o que a gente fala? Porque a unidade passa por essas 3 coisas. Quando um povo se reúne lá numa determinada região, e eles têm a brilhante ideia de construir uma... Eu percebi que vocês aumentaram a luz aqui, viu, Sérgio? Eu percebi, hein? Depois nós conversa. Vamos lá. Eles pararam lá para construir uma torre. E aí a brilhante ideia deles era o quê? Nós vamos construir uma torre e nós vamos tocar o céu para a gente ficar conhecido e a gente nunca mais sair daqui. Olha que plano incrível. Nós vamos construir uma torre para tocar o céu. Parece que é bonito, né? Nossa, agora nós vamos tocar o céu com as nossas canções, vamos ficar aqui, nós vamos adorar Jesus e pá, mas a motivação é para que eu seja conhecido, para que as pessoas me vejam e para que eu nunca mais precise sair daqui. O que não tem nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho, Jesus fala que quando você é curado, depois de você ser discipulado, você precisa ir e levar o Evangelho e discipular as nações, discipular pessoas, e não ficar construindo uma torrezinha ou um lugarzinho seguro para você ficar aqui nesse mesmo lugar. Vamos lá, vocês estão aqui? Então, sabe o que é louco? Porque essas pessoas, elas estavam olhando para o mesmo objetivo, elas se ouviam na mesma frequência e elas tinham a mesma linguagem. Isso gerou o quê? Unidade. Se você tiver o interesse de ver, está lá em Gênesis, em algum dos capítulos de Gênesis, depois você procura lá, até você achar. Fala que Deus está olhando aquilo e Deus fala, cara, vamos descer lá e estragar esse negócio aí, porque eles se tornaram um só povo. E daqui a pouco não vai ter o que pare mais esses caras. E aí quando Deus vem no meio daquele rolê, o que Deus faz? Deus confunde a linguagem deles. E aí ninguém se entendia mais. O cara falava uma coisa, o outro não entendia. Vocês já passaram por isso? Por uma situação dessa? Eu já passei. Lá no trampo lá, às vezes vai uns caras meio gringo lá. Meu amigo, meu patrão, ele tem um imã para gringo. Não sei o que acontece com ele, cara. Aí encostam os caras lá. E aí é muito louco, porque ele tenta falar no idioma dos caras. Aí ninguém entende ninguém. Nem o cara entende ele, nem ele entende o cara. Eu não entendo os dois e eu não sei como é que vai acontecendo as coisas lá. É pura graça de Jesus mesmo, aquele lugar tá bom daquele jeito, cara. Só Jesus. Mas enfim, é muito louco porque quando a gente não entende um ao outro, começa a gerar uma confusão. Cara, não tem mais unidade, não tem mais propósito, não tem mais assertividade em nada que você faz. Você não consegue fazer algo junto com alguém que não te entende. Às vezes a gente tem uma boa mensagem, mas a nossa deficiência em comunicar corrompe, compromete o sucesso da parada. E aí Deus chega nesse lugar e
bagunça toda parada lá, da linguagem deles, e eles não conseguem mais fazer o que estavam fazendo. E beleza, essa não é a mensagem é outra. Nós vamos para Marcos capítulo 8, se você quiser abrir na sua Bíblia ou ligar aí. Deixa aí que a gente vai passar por alguns versículos, eu não vou ficar citando, mas se você for acompanhando, você vai ver que algumas coisas que eu falar vai estar aí. Marcos 8 está narrando uma história de um milagre que Jesus fez de novo. Jesus está com uma grande multidão pregando, e aí de repente o povo ficou sem comida de novo. Já não era a primeira vez que isso acontecia. E aí Jesus chama os discípulos e fala com eles, fala, cara, eu estou com compaixão dessa gente, eu tenho compaixão dessa gente porque eles já estão aqui há 3 dias e eles não têm nada para comer. Se eu mandar eles para casa assim, sem dar-lhes de comer, vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Então olha só, Jesus está pregando para a multidão, falta comida, e tem compaixão no coração de Jesus por aquelas pessoas. E olha para você ver a postura dos discípulos aqui. Onde vamos achar comida suficiente para alimentá-los aqui no deserto? Perguntaram-lhe os discípulos. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Então, mandou a multidão sentar-se no chão, tomou os 7 pães e deu graças e partiu. E aí eles encontraram também ali alguns peixes, e Jesus deu graças e partiu. E a multidão comeu até fartar-se, e ainda juntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Havia cerca de 4.000 homens naquele dia. Olha que interessante isso. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida de uma forma comum, tranquila. E a gente precisa se perguntar, sobre uma coisa, o que Jesus está vendo e do que Jesus está falando, que talvez a gente ainda não percebeu. Porque Jesus está pregando, ensinando o povo, e Jesus percebe que os caras estão com fome. E não é uma fome espiritual, é uma fome comum, de pão mesmo. Os caras precisavam comer, estava 3 dias ali. E os discípulos não perceberam. Jesus percebe, e os discípulos não. Tem compaixão no coração de Jesus sobre a situação daqueles caras que estavam ali. E aí Jesus vai falar com os discípulos, é muito louco, porque os discípulos tinham o quê? 7 pães. Eu acredito que esses caras não estavam com fome. Porque se eles tinham pães, eu tenho certeza que alguém deu uma beliscada ali. Os discípulos não estavam com fome, mas a multidão estava. O perigoso disso aqui é que Jesus está falando e vendo uma coisa, um assunto, que os discípulos que deveriam estar olhando para a mesma direção e procurando entender a mente de Cristo e começar a pensar como Ele, andar como Ele, ser como Ele, eles estão talvez distraídos. A prova disso é que a pergunta deles é esta: onde nós vamos achar comida suficiente para alimentá-los? Eu falei para você que essa não foi a primeira vez que aconteceu esse milagre, então eles já tinham visto isso acontecer. Então por que eles ainda estavam perguntando sobre coisas naturais? Eles já sabiam, já conheciam o poder de Jesus, a capacidade de Jesus de fazer pão do nada. E a pergunta deles parte de um lugar, de um olhar natural, carnal, de muito, pequeno e medíocre. Onde que a gente vai arrumar, Jesus? Onde que a gente vai arrumar pão para alimentar tanta gente assim? Nós estamos no deserto. Será que a gente está confiando nos nossos recursos? Na provisão e não no provedor? O Lê falou isso uma vez e marcou meu coração. Porque às vezes a gente anda caminhando e dizendo que confia no Senhor e tudo mais, mas a gente está mais com uma expectativa na provisão do que na segurança de que andamos com um provedor. E nós não estamos confiando no provedor, mas sim na provisão. E aí a pergunta vem essa: aonde que eu vou arrumar? Aonde que eu vou arrumar pão para tanta gente? Aonde que eu vou arrumar grana, Jesus, para pagar tanta conta que eu fiz? Aonde que eu vou arrumar recurso para sustentar todos esses sonhos, para alcançar todos esses projetos que eu estou fazendo aqui na minha cabeça? Vamos lá. Eu acredito que os discípulos não estavam com fome, cara, porque senão talvez eles mesmos iam lá encher o saco de Jesus, né? Já ia lá, Jesus, nós estamos com fome, tem como você dar uma acelerada no discurso aí? Eles tinham pão, cara, eles talvez deram uma beliscada no pãozinho ali. Mas é importante a gente perceber que Jesus faz um milagre incrível pela segunda vez, praticamente no mesmo formato, e ninguém fica com fome naquele lugar, e ainda sobra pedaços de pães.
Só que não sobra para jogar fora, para sair. Não, cara, Jesus é muito organizado. Tudo que sobrou foi juntado de novo em cestos e não teve desperdício algum. A gente precisa aprender essas coisas com Jesus, sabia? Às vezes a gente desperdiça muita coisa. Não sei se vocês têm esse hábito ruim. Aprendam com Jesus, além de ser manso e humilde, a ser um cara que não desperdiça. Amém, igreja? Sabe o que faz causar em nós essa falta de percepção? Talvez um desalinhamento entre o que Jesus está fazendo com o que nós estamos envolvidos. Você já se pegou numa fase assim na sua vida? Parece que você está envolvido com os seus planos aqui, em algum momento você para e fala, eu acho que Jesus não está envolvido com isso aqui. Parece que eu estou fazendo o meu corre, eu estou correndo atrás das minhas coisas. Será que esse aqui é o plano de Jesus ou é o meu próprio plano? Sabe o que causa isso, cara? Essa falta de percepção, esse desalinhamento, essa ruptura, é quase que uma paralisia, até às vezes chega até a morte espiritual. É o oposto do que está escrito em Salmos, quando o salmista escreve que Deus não resiste um coração humilde e arrependido. Deus não resiste. Se Ele não resiste um coração que é humilde e arrependido, numa matemática simples, quer dizer que Ele resiste um coração que não é humilde e que não está arrependido. E quando existe uma resistência de Deus ao nosso coração, o nosso coração começa a fazer coisas e os nossos próprios planos. Por isso, essa percepção equivocada entre aquilo que Jesus está fazendo e aquilo que nós estamos fazendo. Porque o nosso coração, não estando humilde e arrependido, nós começamos a olhar as coisas que dá prazer ao nosso próprio coração, as coisas que alimentam a nossa alma, mas de coisas aqui da terra, de coisas do mundo, e não de assuntos de alimento espiritual. Está escrito entre as linhas de Salmo 51, mas está claramente escrito isso na Bíblia quando diz em Provérbios que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Então, qual seria o antônimo, qual seria o contrário de humilde e arrependido? Soberbo, arrogante, orgulhoso, que se considera superior aos outros e não reconhece seus próprios erros. É esse coração que é um coração em que Deus resiste. Deus olha, eu acredito que Deus olha assim e fala, não dá, aqui não dá, Ele não quer, Ele é bom demais. Eu não vim para os bons demais, eu vim para quem reconhece que precisa. Eu vim para aqueles que realmente reconhecem que estão quebrados e doentes. Eu não vim para quem acha que está bom, que está perfeito, que está curado, que é o cara. 1 Pedro, ele vai escrever uma carta, é uma carta para toda a igreja, e ele fala assim, vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos, e todos vocês sirvam uns aos outros com um espírito humilde. Você acha que alguém que caminha num coração arrogante e orgulhoso, ele consegue se submeter a uma liderança? Ele consegue se submeter à liderança dos mais velhos? É bem a fase da adolescência, né? Que acha que sabe pra caramba, que acha que tem o melhor plano que os pais, que tem o melhor plano que todo mundo. E a dificuldade de se submeter na adolescência. Um monte de gente que já passou, alguns estão e outros estão chegando. Mas quem aqui já identificou isso na sua adolescência? Só eu identifiquei, só eu, Jesus. Eu era assim, rebeldão mesmo. Estou melhorando, Jesus. Orem por mim, igreja. Mas a gente costuma ser assim, quando a gente é imaturo, quando a gente é filhotinho, a gente acha que, nossa, a gente é dono do próprio nariz e as minhas ideias são as melhores. E aí não há submissão a ninguém. A gente tem dificuldade de se submeter. E aí Pedro está escrevendo para toda a igreja. Se eu e você aqui somos a igreja, essa carta aqui é para nós. E ele está falando, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. Está falando, cara, você que é um pouquinho mais imaturo, você que está começando agora, submeta-se aos mais maduros. Submeta-se à sua liderança. Submeta-se a quem Jesus colocou para servir você nessa plataforma da liderança. E ele continua falando assim, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes. Olha como está escrito bem claro aqui para nós agora, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Vamos lá.
Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna Ele exaltará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Esse é um lugar de descanso para nós. Um lugar onde nós podemos depositar a nossa ansiedade, toda essa preocupação excessiva, depositar em Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Não foi essa mensagem que algum dos 3 que ministraram aqui no domingo passado falou que sobre o dote, era uma declaração de que eu tenho condições de bancar a noiva, não é? Então foi isso que Jesus fez por nós, e a gente precisa encontrar descanso nesse lugar. Jesus é suficiente e Ele tem condições de bancar a sua igreja. Vocês estão aí? A arrogância, o orgulho, o egoísmo causam rigidez ao nosso coração, porque o poder do Espírito Santo se torna meio que inoperante em corações que são assim. Deus resiste a corações desse jeito. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E aí, essa mensagem começou a martelar minha cabeça, meu coração. Um pouco antes já estava vindo. Aí quando o nosso pastor ministrou aquela vez sobre o nosso coração, trocar o nosso coração, eu falei, meu Deus, Jesus, meu Deus. E aí depois daquilo ali, toda a mesa que eu sentava e todo lugar que eu ia, parece que Jesus estava falando a mesma coisa. Parece que é o algoritmo de Deus. Parece que toda vez estava falando a mesma coisa para mim. Falei, Jesus de novo, tá bom, já entendi, tá bom, me ajuda, vamos lá. Mas vamos lá, voltando para Marcos. Eu não sei onde a gente parou, mas se você estava acompanhando aí, pega aí. Depois de Jesus multiplicar, Jesus se despediu deles e entrou com seus discípulos num barco e foi para a região de Dalmanuta. Acho que é isso, se minha parada não me corrigiu aqui. Enfim, Jesus foi para uma região com os discípulos. Só que quando chegou lá, tinha um grupo de pessoas lá que recepcionou Jesus. O nome desses caras eram os fariseus. Quando eles souberam da chegada, eles vieram interrogar Jesus. Essa palavra aqui, interrogar, ela já está carregando ali nas entrelinhas aquilo que a gente acabou de falar em cima. Arrogância, orgulho, prepotência e um sentimento de superioridade. Porque a parada de interrogar não é você fazer perguntas para adquirir conhecimento, para saber, sabe? Não é o coração ensinável fazendo perguntas. A parada de interrogar é testar, é retirar informações e ver se aquilo que está falando é verdadeiro. Sabe, é bem um interrogatório que os policiais fazem, que num ambiente jurídico é feito ali ao réu, à vítima, é uma interrogação para retirar dali informações. E quem está fazendo esse interrogatório, de forma até saudável, num ambiente profissional, ele está numa posição superior à pessoa que está sentada sendo interrogada. Então, se o policial pega um bandido lá, um infrator da lei, não pode falar muito feio, né? E ele começa a interrogar, fazer perguntas, por quê? Para saber o que está acontecendo, e ele na posição de autoridade, certo? Então, pensa que interrogar aqui é essa parada mais, sabe, arrogante, é um negócio, não é, esses fariseus não vieram conhecer Jesus, eles vieram testar Jesus, eles vieram para ver se Jesus era mesmo quem ele estava falando que era. E aí eles falam para Jesus assim, faça um milagre para nós, disseram eles, algum sinal vindo do céu. E aí Jesus meio que dá uma suspirada, tipo, na moral, se fosse eu, Jesus falando, pô, na moral. Jesus pega e fala assim, cara, não vou fazer nada. E aí Jesus entra de volta no barco e deixa aqueles caras. Sabe qual que é um problema? Se a gente caminhar com o coração assim, que a gente sempre vai querer interrogar Jesus e pedir para que Jesus faça um milagre para provar que Ele realmente me ama. Pô, Jesus, você não está vendo que as coisas estão apertadas aqui em casa? Jesus, você não está vendo que minha mulher não está me dando, nossa Deus do céu, ela não me honra, ela não se submete. Ó meu Deus, você não está vendo esse marido que não me ama, não está vendo que ele é um preguiçoso. Faça alguma coisa, Jesus, e faça do jeito que eu quero. O Senhor tem que fazer desse jeito aqui, Jesus. Sabe, o que os fariseus estão falando, faça um sinal vindo do céu, tem que ser do céu. Se você fizer qualquer outra coisa, não interessa para mim, é vindo do céu. E aí, eles querem que Jesus se submeta à ideia deles. Faça do meu jeito, faça do jeito que eu quero. É como quando Naamã chega lá para ser curado,
E aí, quando vem a informação de que ele deveria pular no Rio Jordão, que era um rio sujo, não era um rio limpo, era um rio sujo. E aí ele fala, cara, tem tantos rios mais limpos lá de onde eu venho, por que eu tenho que pular nesse lugar aqui? Não, tem que ser do meu jeito. E aí, se ele não se submete, ele perde a cura. Se a gente não se submete à direção de Deus, a gente perde coisas incríveis que nós podemos viver com Jesus, simplesmente porque às vezes a gente está tão arrogante, está tão inflexível, tanta soberba, que a gente acha que Jesus tem que se curvar às minhas vontades e fazer para mim um sinal vindo do céu. Tem que me mandar dar 7 mergulhos, mas tem que ser numa lagoa limpa, de preferência numa jacuzzi, né? Uma massagem ali, um negócio mais tranquilo, para relaxar, não é? É Pedro tendo que ir na casa de Simão para um discipulado que talvez ele não queria. É Pedro tendo que ir lá discipular um cara que na cabeça dele não fazia sentido. É o grande Saulo tendo que se submeter a um discipulado, a pôr as mãos, pôr a cabeça debaixo das mãos de um senhorzinho. O grande Saulo que fazia e acontecia. E aí quando ele fica cego, ele precisa aprender a ouvir, ele precisa aprender a se submeter a pessoas que Jesus enviou para cuidar dele. É difícil, né? Se tem um coração muito arrogante, orgulhoso, é difícil, hein? O cara que é tão relevante, que é tão Zé Bichão, né, da Galileia lá, ele ter que se submeter a um tiozinho que veio de nada e não conhece ninguém, não tem nem seguidores, não tem nem Instagram, o tiozinho. Aí chega lá, vem aqui que eu vou orar para você. Vamos lá, alguém. É difícil ou não? É fácil ou é difícil? Às vezes a gente faz isso. Vamos lá, se você tiver coragem de confessar, velho, Jesus está disposto, Jesus está facinho para curar nós, cara. Mas aí você vai precisar abrir essa gaveta fedorenta e suja aí e falar, Jesus, olha, tem mesmo. Às vezes eu não estou falando do jeito que o Beg está falando ali, mas olha, eu já falei em outros assuntos. Meu coração foi tendencioso a isso aí, a não ser tão flexível, a querer as coisas do meu jeito. Vamos lá. E sabe o que é pior nessa parte que a gente acabou de falar aqui? É que Jesus deixa os caras. Sabia que Jesus o Espírito Santo pode fazer isso com a gente? E a oração do salmista é justamente essa. Eu acho que o nosso pastor até me falou sobre isso na última pregação. Que, cara, pode tirar tudo, pode tirar o trono, pode tirar as mulheres, pode tirar tudo, mas o Espírito não, por favor, o Espírito não tira de mim. Porque, cara, se o nosso coração se tornar, a gente deixar o nosso coração enrijecido, arrogante, orgulhoso, e deixar essa parada dominar nós, o Espírito Santo começa, eu acredito assim, sabe, numa figura de linguagem na minha cabeça, o Espírito Santo olha e, cara, não tem mais acesso, não tem mais lugar para mim aqui, não dá para, sabe, não é do seu jeito, cara. E aí Jesus olha para esses caras, fala, cara, na moral, sinal do céu, na moral, cara, fica aí com essas paradas, com essas ideias suas aí. E Jesus volta para o barco e deixa os caras. Cara, olha só, Jesus está vindo em direção a eles, e eles estão ali recebendo Jesus, e por causa de uma dureza no coração, de uma arrogância, sabe, de uma soberba no coração, cara, talvez, não sei nem quanto tempo durou esse encontro aqui de Jesus e os fariseus. Talvez não tenha durado mais do que, sei lá, 15, 20 minutos. Jesus deixa esses caras. Sabe qual que é o problema? É que essa dureza no nosso coração, essa possível arrogância e soberba, pode dar para nós uma coisa muito ruim, uma consequência muito ruim, que é nós sermos entregues aos desejos do nosso coração. Eu não sei se você tem consciência disso, mas esse é o pior lugar para Jesus te enviar. É a pior frase que você pode ouvir da boca de Jesus, cara. Cara, seja feita a vossa vontade. Cara, eu tenho medo de ouvir isso de Jesus, cara. Porque eu fico sondando, tentando olhar meu coração, e nem sempre as coisas estão no lugar certo aqui. E aí eu fico, Jesus, por favor, cara, tem misericórdia. Porque se Jesus fizer isso, talvez, e o nosso coração não estiver num lugar, como está escrito lá em Salmos 37, que fala, deleite-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Aí nós estamos num lugar top. Porque o prazer do meu coração é a presença do Senhor. Aí os desejos do meu coração vão ser concedidos por Ele. Eu estou tão satisfeito com Jesus, porque qualquer coisa que Jesus me der, mano, tá de boa, tá bem, beleza, Jesus. Porque a minha satisfação está na presença. Agora, se nós não estamos nesse lugar, se nós andamos como
birrentinhos e petulantes, e você escutar de Jesus, seja feita a vossa vontade, você toma cuidado, hein? Tenta não ir muito longe. Tenta não ir muito longe, cara. Porque teve um cara que estava na mesa com Jesus e ouviu isso, e depois ele nunca mais voltou para a mesa. Então é perigoso. Às vezes, cara, nós estamos tão preocupados com assuntos naturais, em dar as respostas certas na vida, que a gente não percebe que Jesus está falando de um assunto, porque nós estamos preocupados com outros assuntos. A gente está tão preocupado às vezes com as nossas coisas, em fazer a coisa certa, e às vezes você está num discipulado e seu discipulador, seu líder te pergunta alguma coisa, e você fica ali pensando para dar a resposta certa, e não dar a resposta que é verdadeira do seu coração. E quando a gente faz isso, a gente está sendo bem fingido, a gente está sendo bem safadinho, porque não é a verdade do nosso coração. E aí alguém pergunta, o seu discípulo pergunta alguma coisa para você, o seu discipulador pergunta, o seu pastor, alguém pergunta para você no GC, você está conversando, e ao invés de vir a verdade para a mesa, a gente fica aqui, sabe, matutando, como é que eu posso falar isso de um jeito que não pareça que que estou vulnerável, que eu sou tão fraco, que eu sou tão ruim assim. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso deixar o negócio mais bonito. Que miséria de ser humano que somos nós, né? Às vezes a gente fica pensando demais para dar as respostas que a gente deveria dar em verdade. Não estou falando que você tem que sair respondendo, sabe, enlouquecidamente. Hello, moto. Não estou falando que você precisa ter pressa para responder, a gente precisa ter paciência. Mas eu estou falando aqui de outros assuntos. Os discípulos entraram no barco com Jesus e eles esqueceram de levar os pães. De modo que só tinham um pão no barco, quando eles estavam fazendo essa travessia. Então Jesus deixou lá, saiu de onde ele estava, entrou no barco de novo e estão voltando. E aí os discípulos deveriam estar descendo as bagagens, né? Estou pensando aqui, não está escrito na Bíblia, mas de repente eles estão descendo lá a bagagem. E aí Jesus, não, vamos embora todo mundo. Aí os caras já saem enlouquecidos, volta. E esqueceram de pegar o pão. E quando eles entraram no barco só tinha um pão. Então beleza, estamos voltando com Jesus aqui. E aí Jesus está ali de boa, e Jesus levanta um assunto, uma conversa, do nada, e ele fala assim, ó, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fermento te faz lembrar o quê? Vamos lá, igreja, alguém fala aí para mim. Crescimento, muito bom. Vou te dar uma estrelinha depois, bom, mas obrigado pela sua participação. Fermento nos lembra o quê? Crescimento. Também nos lembra o quê? Pão, uma massa. E aí Jesus levanta essa conversa com eles e fala, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E olha para você ver como os discípulos estão aqui um pouco confusos, como a gente. Porque Jesus não está falando do que eles vão entrar no assunto. Eles começam a pensar no quê? Nossa, esquecemos o pão, deu ruim, Jesus está com fome, nós vamos ficar com fome, nós estamos lascados. Jesus está falando do pão que nós esquecemos, e agora o que nós vamos fazer? E eles começam a conversar um com o outro, e ele falou, o que será que ele quis dizer? Perguntavam uns aos outros, um perguntando para o outro. E aí eles mesmos concluíram na cachola deles, que Jesus estava falando dos pães, que eles esqueceram. Eles não podiam ter perguntado para Jesus? Seria mais rápido, né? Mais inteligente. Foi Jesus, do que você está falando que nós não estamos entendendo? Não, eles se cercam deles mesmos, na imaginação e no que eles estão pensando aqui, e eles chegam à conclusão sozinhos de que Jesus está falando do pão que eles esqueceram. Muito bem, vamos ver onde vai parar isso. E aí Jesus percebeu que eles estavam discutindo e disse, por que vocês estão discutindo acerca de não terem pão? Vocês ainda não entenderam, o coração de vocês está duro demais para perceber isso. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. E aí Jesus começa a falar para ele das vezes que Jesus multiplicou os pães de que eles estavam falando. Vocês não lembram, cara, do que aconteceu com os 5.000 homens? Vocês também não lembram do que aconteceu agora há pouco, com os 4.000? Vocês estão preocupados com o pão? Vamos lá, mano. Sobre essa parada do fermento, e é um problema para a gente, cara, porque a gente não percebe que Jesus está falando um assunto, nós estamos pensando em outro.
Jesus está falando de vida espiritual, de eternidade. Jesus está querendo levar a gente para umas conversas mais maduras, falar de coisas novas, e nós como igreja experimentarmos coisas novas. Mas por não estarmos olhando para o mesmo lugar que Jesus, e porque talvez estamos aqui, deixamos talvez um pouquinho de fermento, de um fermento errado cair no coração, a gente está começando a pensar e falar de outras coisas, que não é o que a voz do Espírito está soprando na igreja. Então olha para você ver como a gente pode correr um sério risco de crescer pelo fermento errado. Porque o fermento aqui está falando de crescimento, certo? E naquela época eles descobriram, não sei se foi na época de Jesus, se foi antes, enfim, eles descobriram que quando eles misturavam lá a farinha e a água e tudo mais, de repente acho que alguém deve ter esquecido a farinha lá fora, lá em algum lugar, e a fermentação natural aconteceu, porque estava exposto ao ambiente, e eles descobriram que aquele negócio crescia. E aí o que eles faziam? Aquela massa ali que já estava fermentada, quando ela era misturada em uma outra massa que estava sendo preparada no momento, ela era afetada por aquela fermentação. E aí foi descobrindo como fazer essa mistura e fazer pão para crescer e bolo e tudo mais. Depois vocês podem entrar em contato com a Lu Quente, que ela ensina vocês a fazer essas coisas e já vai explicar para vocês como é que funciona. E aí esse fermento que faz crescer, Jesus está falando de dois tipos de fermentos aqui. Ele está falando do fermento dos fariseus, que nada mais é do que a religiosidade, nada mais é do que os meus grandes atos de caridade, nada mais é do que os meus dons e a minha posição eclesiástica e as coisas que eu faço, não é? É o vencedor das narrativas, porque esses caras sempre que se encontravam com Jesus, eles queriam vencer a disputa da narrativa, eles queriam se sobrepor a Cristo, se sobrepor a Jesus, é isso que eles queriam. Eles subjugavam os seus irmãos, as pessoas que eram imundas, esses caras aí, não, só nós que somos de Deus. Um apego ao ritual religioso, um apego à forma de fazer culto, a forma de cultuar. Jesus. É um apego ao exterior. O exterior importa mais do que o que está aqui dentro. Esse é o fermento do fariseu. E existe um grande problema, porque nós podemos crescer, mas por uma influência desse tipo de fermento. Nós podemos crescer em religiosidade, crescer com motivações como essa, se tornar grandes demais, mas por uma fermentação que não é a correta. E Jesus também está falando sobre o fermento de Herodes. E aí o que seria o fermento de Herodes? Nada mais é do que o humanismo, do que o homem no centro das coisas. Nada mais é do que uma politicagem, um jogo de interesses e oportunidades. Então eu vou me envolver aqui com as coisas da igreja, porque isso vai me dar uma oportunidade assim. Isso é um fermento, e a pessoa vai conquistando lugares, vai conquistando posições, e vai crescendo, e de repente consegue, passar despercebido, e vai crescendo, tomando uma proporção, mas o fermento que está fazendo essa massa se expandir é o fermento de Herodes. É a vaidade, é o eu no centro e não Cristo ser glorificado. É entretenimento pessoal. Quando Jesus está diante dele, ele pede para que Jesus faça um milagre, para ele curtir, como se estivesse num circo, como se fosse uma atração. Faz aí um milagre para mim, faz aí, Jesus, um milagre para eu curtir também. Mas existe uma passagem também que fala que o reino de Deus, Jesus está ensinando sobre o reino, e ele compara o reino também a um fermento. Ele compara o reino ao fermento, ele fala assim: o reino é como o fermento, que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha, até que o fermento se espalhe por toda a massa. E aí eu te pergunto, qual o fermento que está expandindo aí dentro de você? O que está fazendo seu coração se expandir? Sua mente se expandir? Infelizmente, alguns de nós, vão preferir a igreja de 2 Timóteo 4 e 3. Sabia que tem uma igreja lá? Tem uma igreja lá, E fala assim, chegará a época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam aquilo que desejam ouvir.
Eles se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Não parece que é o que os discípulos estão fazendo lá no barco, entre eles? Estão fechados ali entre eles, e Jesus está no barco, mas eles estão fechadinhos ali entre eles, e eles estão discutindo para ver do que Jesus está falando, só para, vamos ver aqui. Sabe, às vezes, tem pessoas, e por misericórdia, que Jesus alcance o nosso coração, e todos que estão aqui ouvindo, e quem ouvir isso em algum lugar, que a gente não caia nesse lugar aqui, cara. Que a gente não procure mestres e pessoas que falem só aquilo que a gente quer ouvir. Que a gente não procure amigos que só dêem um tapinha nas costas e deixe você pular para o precipício e fazer o que seu coração está falando. Sabe, a gente precisa se tornar uma família espiritual verdadeira, de olhar no olho um do outro e se importar tanto com a vida um do outro, a ponto de, cara, mesmo que você não entenda o que eu estou falando, mesmo que você fique um pouquinho machucado, magoado comigo, tomara que por um pouco tempo, mas o que eu preciso falar para você é uma verdade. Esse caminho que você está indo é um caminho de morte. O que você está fazendo é loucura. Nós não somos esse tipo de gente. Você é filho de Deus. Nós somos uma família, nós somos irmãos. Você está caminhando para um lugar ruim, cara. Isso que você está fazendo não é da hora. Sabe, mas esse confronto só parte de nós quando nós amamos de verdade sem interesse. Quando nós amamos o nosso irmão de verdade sem interesse algum naquilo que ele pode dar e até na resposta que ele vai dar. Nós criamos expectativas de que dê uma resposta, sabe, saudável e espiritual, mas às vezes não dá. E às vezes fica até bolado com a gente, cara. Cara, tá tudo bem, Jesus, tá tudo bem. Mas se a gente for o tipo de gente que só procura os que a gente que fala o que gosta, que a gente gosta de ouvir, e não quer ouvir as Escrituras, a gente se torna uma igreja que se chama Brejinho Church. Vocês já ouviram falar? Teve gente que até acordou aí. Brejinho Church. Essa maldita igreja que se reúne e se cerca de líderes que falam só o que eles gostam de ouvir. A teologia desses caras é que é basicamente não querer ser curado. Os caras nem querem ser curado, porque o processo de cura às vezes é dolorido demais. O processo de amadurecer e de crescer e de se responsabilizar é dolorido demais. Eu prefiro ser criança e infantil, porque daí meu pai, minha mãe ou algum adulto vai trazer uma comida para mim aqui no sofá e eu preciso só acordar e ligar no desenho, igual a Mari lá em casa. Ela acorda e ela só, bom dia pai, vai lá lavar o rosto. E se eu não falar para ela ir, ela também não vai? Então, filha, vai lá lavar o rosto. Vamos tomar um café? Beleza, pai, vou tomar um café. Aí ela, pai, posso assistir? Posso comer assistindo? Eu falei, não, vamos tomar um café primeiro, calma aí. Aí ela senta na mesa, toma um cafezinho, que eu já preparei para ela. E agora ela está entrando numa fase que eu estou ensinando ela a começar a fazer os corre dela. Ela tem que às vezes preparar um cafezinho, porque senão ela vai ficar o resto da vida eu tendo que fazer café para ela. E ela está na casa dela, né, gente? Mas, vamos lá, você se lembra quando você era criança, que você acordava, você só ligava lá na TV Globinho, ou no Sábado Animado, sei lá, que você assistia, e desenho a tarde inteira. Você sentia fome, a mamãe e o papai traziam alguma coisa, não precisava fazer nada. Sempre alguém vinha alimentar, sempre alguém vinha trazer alguma coisa para nós. E essa é a teologia do Brejinho Church. Eu não preciso me envolver com nada, eu não preciso me responsabilizar por ninguém, por nada. Alguém vai fazer por mim, alguém vai falar o que eu gosto de ouvir. Eu venho na igreja só para ter uma coceirinha aqui no meu ouvido e eu volto para casa mais aliviado. Já cumpri minha obrigação, gospel de ir na igreja. Vamos lá, gente. Isso aqui não é Brejinho Church não, né? Que é a casa de filhos ruiós. Gente assim se associa a outros exatamente iguais. Cara, não estou falando que você tem que andar só com gente que é diferente de você, porque a gente naturalmente a gente se aproxima de pessoas que é mais ou menos igual a gente, que gosta das mesmas coisas, né? Mas em algum momento você vai ter que ser intencional e sentar na mesa com quem é muito diferente de você, porque isso vai afiar seu coração. E eu acho que eu vou falar isso. Estava conversando com amigos essas semanas, e aí surgiu um assunto, e é um assunto meio espinhudo, meio, sabe? Mas aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, como é importante, né? Interessante que não seja sempre assuntos muito levinhos e gostosinhos, porque às vezes alguns assuntos mais assim, que, né?
é esse assunto que revela o nosso coração. Porque os assuntos que a gente consegue manipular, e é muito doce, é muito tranquilo, a gente vai, né? Manipulando, vai controlando. Mas quando chega numa região, nossa, cara, que negócio chato, que negócio atravessado, aí começa o coração a vir para fora, começa a vir quem a gente realmente é. Vocês estão entendendo? Amém. Tomara que os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos estejam abertos, para a gente compreender o que Jesus está falando de verdade. Sabe, a deficiência visual ou auditiva, ela compromete a percepção das pessoas. Isso eu estou falando de forma natural. Você já conheceu alguém que tem uma deficiência visual ou auditiva? Você vê que a pessoa, ela tem limitações. A pessoa que não escuta direito, ela está num ambiente aqui, e ela não está tão conectada ao ambiente, ela tem uma percepção diferente do ambiente. A pessoa que não enxerga muito bem, ela tem limitações. E isso, cara, também no mundo espiritual acontece. A nossa visão e audição espiritual, se tiver deficiente, vai comprometer a nossa maturidade e o avanço no reino, e com certeza vai endurecer o nosso coração, porque a gente não absorve toda a verdade. O que você tem ouvido e o que você tem visto com os olhos espirituais? Ou será que estão ainda fechados? Ou será que ainda nós estamos cegos para algumas coisas e precisamos de pessoas para que narrem a situação para a gente? Precisamos de pessoas que contem para a gente o que está acontecendo, igual o cego que estava sentado lá. De repente alguém estava, olha, ele está passando, está vindo. E aí ele era cego, mas ele estava ouvindo. Ele via a multidão, o barulho se aproximando, a percepção visual dele era diferente, mas a auditiva, ele percebia o que estava acontecendo à sua volta. Você já parou para pensar na dificuldade básica dessas pessoas que têm esse tipo de limitação? E aonde alguém andando assim e sozinho pode chegar com segurança? Adão recebeu uma instrução de Deus bem clara. Deus chega em Adão, fala e mostra. Fala, tá vendo? Todas essas árvores aqui, todos esses frutos, você pode comer de todos, menos daquele. Então Adão escuta e vê uma mensagem muito clara. Só que o que acontece é que ele abraça uma ideia fora daquilo que Deus disse e do que Deus mostrou para ele. Ele já tinha uma direção, já tinha ali uma palavra de Deus, mas ele abraçou um plano diferente, fora daquilo que ele tinha visto e ouvido. E vocês já sabem a história, né? Só que ele recebe ainda de Deus, o que eu acredito, uma oportunidade de voltar ao caminho correto, uma oportunidade de reconhecer seu erro, de se arrepender. Mas o que ele faz? Ele começa a transferir responsabilidades. E aí a esposa dele que está vendo aquilo, ela vê e também transfere. Vamos lá, maridos, você está reclamando demais de sua esposa, meu amigo? Vamos lá, homens de Deus. Você está achando que ela não está respondendo? Levanta a guarda aí, guerreiro, e começa a responder você. Paulo também está perdidão nas ideias, né? Saulo está lá perdidão, perseguindo os cristãos. E aí ele ganha uma oportunidade de Jesus para recalcular a rota da sua vida. E aí o plano não é muito legal, né? Você conhece a história de Saulo. E aí Jesus fala para Ananias, fala, cara, vai lá, ora por ele, cura a cegueira dele, e eu vou mostrar para ele o quão legal é sofrer por amor a mim. E aí não é muito legal, né, a história de Saulo, o plano que Deus tinha para ele, né? Mas é muito louco porque quando ele olha para Cristo, ele se sente tão persuadido e convencido a fazer e seguir por esse caminho, que pouco importa o estado de humilhação que ele vai encontrar. Pouco importa se ele vai ter que se submeter à liderança de um senhorzinho, se ele vai ter que sentar para ouvir os discípulos primeiro, antes de começar algo grande, antes de começar seu ministério. Pouco importa se ele vai ter que se submeter a homens que vão judiar dele, que vão maltratá-lo, porque seus olhos espirituais foram abertos.
Ele viu o que realmente importava. Ele precisou aprender a ouvir para recondicionar sua percepção de fala. Porque ele falava de coisas que o céu não estava falando, ele estava falando de coisas que não era o assunto que Jesus queria. Ele estava fazendo justiça própria e se vingando. E aí quando a sua visão e a sua audição é recondicionada, ele é curado, seus olhos espirituais são abertos, seus ouvidos começam a ouvir o que o céu está falando. Ele começa a pregar um evangelho. Ele começa a comunicar algo novo. Ele começa a falar de coisas boas, de coisas novas, de coisas eternas. Vocês estão aí? É importante que esses sentidos espirituais estejam saudáveis, equilibrados e em funcionamento, pois ver e ouvir claramente nos darão a percepção correta sobre o que devemos falar. Eu lembrei de uma canção bem antiga. Achei que você já tinha ido embora, Léo. O cara abandonou, eu não estou nem ouvindo um sonzinho aqui, mas... Não, não vou cantar não, Léo, pode ficar suave. Mas tem uma canção antiga que fala que eu faço o que vejo meu pai fazer, e eu falo o que eu ouço meu pai dizer, e eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu pai. Eu acredito que essa canção foi inspirada de uma frase de Jesus, porque Jesus fala isso. Eu faço o que vejo meu pai fazer. É uma canção muito antiga, ela é bem bonita. Sabe, não tem como a gente conquistar e se mover no reino sem ter olhos e ouvidos espirituais abertos. E eu creio que, em nome de Jesus, se existe ainda aqui hoje alguns de nós que estão andando como cegos, com olhos fechados, ou realmente cegos espiritualmente, ou surdos espiritualmente, eu acredito que é algo novo de Jesus para nós, e nós precisamos ser curados para poder ver o que Jesus está fazendo, para nos envolvermos com aquilo que Jesus está fazendo, para começarmos a olhar na direção que Jesus está olhando, para que nós possamos comunicar aquilo que Jesus quer que a gente comunique. Senão nós vamos ficar sempre servindo de coisas velhas e antigas, de assuntos naturais e tão medíocres e tão pequenos, comparados ao novo de Deus para nós. Sabe, Paulo não avança com assuntos novos, porque a igreja de Corinto ainda está muito imatura. E aí ele fala assim, eu queria falar de coisas novas, mas vocês ainda são filhotes. Ele não diz filhotes, né? Foi eu que estou falando. Mas vocês ainda são meninos, são imaturos. Vocês são controlados pelos próprios desejos e não pelos de Deus. Sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si. Isso não prova que vocês ainda são crianças que só querem fazer sua própria vontade? Mas é desse lugar que, se alguns de nós está, é desse lugar que Jesus vai nos tirar, de um lugar de imaturidade e de andar pelas nossas próprias vontades. E aí eu queria que nós recebêssemos a palavra de Deus, quando Deus, através do profeta Isaías, diz ao povo, e escreve no capítulo 43, falando, traga a esse povo que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. E aí Deus começa a falar ali com o povo através do profeta, e tem uma parte que Deus fala assim, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. E aí isso aqui é lindo, ele fala assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar, será que vocês ainda não perceberam? Deus fala para o povo, vejam. Significa que talvez estavam com os olhos em outros lugares, ou que talvez nem estavam enxergando nada. Mas quando Deus libera essa palavra, queria que eu e você pegássemos isso no nosso espírito, para que nós possamos ser curados de toda cegueira espiritual, e possamos realmente discernir ambientes espirituais, discernir que somos filhos de Deus e caminharmos nessa verdade, para que a gente não fique perdidos em comentários tão mundanos, tão pequenos e medíocres. Vamos lá, vocês estão felizes? Vamos voltar de novo para o barco com Jesus.
Jesus fala, né, a frase que a gente leu aqui, que ele fala assim: vocês não entenderam, o coração de vocês está duro demais para perceber isso, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Enquanto Jesus falava comigo sobre isso aqui, na verdade Jesus falou comigo primeiro sobre essa parte final que nós estamos entrando, e depois eu percebi que o que aconteceu antes e depois desse episódio é uma coisa muito incrível. Um episódio de uma cura muito incrível. Esse episódio que a gente está lendo junto aqui, que nós estamos vendo que Jesus viveu com os discípulos, não é por acaso que ele está cercado por 2 episódios de cura bem interessantes. E eu queria que você pensasse que são cura que muitos rejeitam, mas que realmente é o que mais precisamos. E a cura que a gente rejeita e que nós mais precisamos, às vezes ela vai estar por caminhos que nós desconhecemos ou que não queremos aceitar, e talvez por métodos pouco convencionais. Antes de acontecer isso que nós estamos falando aqui, Jesus se encontra com uma pessoa, levam até Jesus um homem que ele era surdo e gago. Já conheceu alguém que é surdo e gago? Eu já conheci. Com todo respeito, eu conhecia um gago. Ele era engraçado, cara. Mas deve ser terrível, não é? A pessoa começa a ficar nervosa, ela começa a conversar, começa a ficar nervosa. Aí você quer ajudar, você só piora a situação, né? Você quer completar a frase dele, fica pior. Mas você imagina a dificuldade que é, porque a pessoa está nervosa, ela quer falar ali, fica travando. E se torna difícil de compreender a mensagem. E em alguns casos, como eu acredito que seja esse aqui, a pessoa tem essa dificuldade de fala porque ela não ouve muito bem. Porque nós aprendemos a falar porque nós ouvimos. Ninguém consegue falar se nunca ouviu nada. Então nós aprendemos a falar quando era filhotinho lá na sua casa. Você começou a aprender a falar porque você começou a ouvir. Então esse homem tem uma dificuldade. Trouxeram ele até Jesus. Ele era surdo e gago. E eles pediam a Jesus que pusesse as mãos sobre o homem e curasse. Olha aqui, eles querem a forma mágica. Ó Jesus, você tem que fazer desse jeito aqui. Põe sua mão sobre ele e cura ele. Ó o fermentinho do fariseu lá. Faz do jeito que a gente já viu. Faz do jeito que todo mundo, os outros profetas já fizeram. Do jeito que a gente está acostumado. Do jeito que a gente já ouviu as pessoas falarem que você faz. Faz desse jeito, Jesus. E aí, Jesus abraça. Talvez eu fique imaginando, Jesus abraça o cara e começa a tirar ele do meio da multidão. Porque tá muito barulho ali, por mais que talvez esse cara nem ouvia, mas estava ali, sabe? Jesus faz desse jeito, não, Jesus faz assim, não, Jesus faz desse jeito, melhor nós fazer assim, melhor as cadeiras do jeito que estava, não, do jeito que colocou agora ficou melhor, não, eu gostava mais do corredor, porque eu sentava aqui no cantinho, não sei o que lá, não, eu gostava da plataforma, viu, ficou linda com aquela luz aqui, nossa, que legal, eu acho que o culto tinha que ser daquele jeito, com um monte de música, sabe, um monte de palavras, nossa, um barulho, nossa. Aí Jesus pega esse cara e traz ele de canto. Olha que coisa bonita que Jesus faz. Jesus pôs os dedos nos ouvidos do homem e depois Jesus cuspiu e tocou na língua do cara. Mano, quando eu vi isso aqui, eu falei: Jesus, que método é esse, cara? Imagina, você consegue, na sua mente, você vê uma cena dessa? Jesus tocou no ouvido do cara, depois Jesus dá uma cuspida na mão. Que nojo, Jesus. E toca na língua do cara, com a mão suja de cuspe. Eca, né? São métodos que Jesus usa e que, se a gente não for humilde o suficiente, a gente vai continuar surdo e gago pro resto da vida, porque a gente quer que Jesus faça do meu jeito. Só põe a mão na minha cabeça, só diga uma palavra de Jesus, faz do jeito que não vai me afrontar muito, não vai me humilhar muito. Vamos lá. Então, levantando os olhos para o céu, Jesus suspirou profundamente e ordenou efatá, que significa abra-se. E naquele mesmo instante, o homem pôde ouvir perfeitamente e começou a falar corretamente e claramente. Vamos lá, igreja. Você ainda está esperando um método fofinho de Jesus? Porque às vezes sentar na mesa e abrir o coração é tão zoado, é tão difícil.
Porque às vezes se submeter ao processo de cura com Jesus, cara, é tão, meu Deus, e se não, Jesus? Ah, não, Jesus, isso não. Não, Jesus, não toca aí não, deixa do jeito que tá mesmo. Deixa eu surdo e gago mesmo, que tá tudo certo. Não põe o dedo cuspido na minha língua, não. Deixa eu assim mesmo. Eu não sei falar e eu sou ruim de comunicar, mas deixa eu assim mesmo. Vamos lá, gente, vamos lá. E a outra situação é, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, Jesus, quando chega no destino, trouxeram um cego e pediram para que Jesus tocasse e curasse. Aí, de novo, faz assim, Jesus, toca e cura. Não faz mais nada além disso, tá bom? Ó, eu vou pro culto, mas ó, ninguém põe a mão em mim. Jesus, eu vou lá, eu vou ouvir minhas musiquinhas lá, vou até prestar atenção na palavra, mas eu não quero falar com ninguém. Ó, e não manda ninguém vir falar comigo não. Eu vou meter marcha, a primeira oportunidade que tiver, eu já vou embora rapidinho pra minha casa. É só o que eu quero, é só ir lá bater minha carteirinha. Ó, e não faz mais nada além disso, hein, Jesus? Vamos lá, alguém. Você pegou isso ou você jogou para alguém aí? Aí Jesus de novo toma o cego pela mão e Jesus levou ele para fora da aldeia, talvez um pouco mais longe agora. E aí olha só que bonitinho, Jesus cuspiu no olho desse cara. Mano do céu, fala sério, você achou que era nojento de Jesus cuspir no dedo e pôr na língua? Você imagina os homens vendo Jesus cuspir no olho do cara. Quanto isso talvez afronta a gente, o quanto Jesus tem confrontado a gente para levar a gente para um lugar de cura. As propostas de cura que Jesus oferece para a gente, muitas vezes não vai ser bonitinha, cara. E eu não sei como isso aqui faz sentido para você. Eu não sei como isso aqui vai ser na parte prática da sua vida, como vai ser para você esse método de cura, esse processo de cura de Jesus. Como Jesus vai te dar de novo olhos espirituais e abrir os seus ouvidos e liberar a sua fala. Eu não sei como vai ser na prática, mas eu queria te incentivar e te animar de que talvez não vai ser tão fofinho. E aí, será que nós ainda temos coragem de nos submeter ao método que for, ao processo que for? Talvez é desonroso para você, mas nós precisamos confiar que Jesus está fazendo algo aonde talvez os nossos olhos não estão alcançando. E se nós queremos realmente ser curados, nós precisamos deixar e permitir ser tocados. Você pode ficar de pé. Jesus cura esse cara, e é muito louco porque Jesus toca, faz o que fez, e aí Jesus pergunta se está tudo certo, e aí deu tudo certo, está vendo? E aí se nós somos bem apressados em dar uma resposta, né, porque a gente dá uma resposta rápida para não parecer que eu estou muito zoado, né, eu não vou falar aqui que eu estou ruim mesmo, que meu coração está zoado, eu vou dar uma resposta mais ou menos aqui. E aí se esse cara dá essa resposta, ele sai como? Enxergando árvore, achando que é gente, porque esse cara saiu assim. Quando Jesus faz isso aqui e pergunta para ele fala, eu estou vendo vultos, estou vendo, parece árvores. E ele está falando a verdade, a realidade do que ele está vendo. Mas se a gente não for intencional em dizer a verdade, a gente, não, beleza, Jesus, está tudo certo, estou vendo, está legal, estou indo embora, tchau, obrigado. E sai sem enxergar ainda, não está completo, falta ainda um passo de verdade, nossa. E aí quando esse cara fala, não, eu estou vendo mais ou menos, não estou muito bem ainda não, Jesus, ainda estou meio ruim aqui, cara. E aí Jesus cura esse cara de forma completa, e aí ele pôde ver tudo claramente. E aí Jesus manda para esse cara voltar para junto da família dele. Sabe, cara, a gente acha que Jesus às vezes vai curar a gente só para a gente ter uma vida legal, só para a gente poder estar saudável, para meter marcha na nossa vida e fazer nossas vontades. Mas o propósito de toda a cura de Jesus para nós é que nós possamos andar em família de forma saudável, que nós nos tornemos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Jesus cura esse cara para que ele volte para a sua família. E alguns de nós aqui às vezes está vindo aqui só para ser curado, ou está procurando uma cura só para meter marcha. Quer ser curado, quer alguma coisa, quer uma bencinha, quer um negocinho, só para sair seguindo a vida. E nós estamos aprendendo aqui hoje com Jesus que existe um propósito. É para que nós voltemos a caminhar como família. É
para que nós possamos assumir responsabilidades e possamos guiar outros irmãos, que nós possamos cuidar uns dos outros, porque o cego que é curado, agora ele tem a responsabilidade de andar com confiança e firmeza, e quando ele encontrar alguém que ainda é cego, ele pode guiar esse alguém até um lugar de cura. Amém ou não? Amém ou não amém, igreja? Com olhos e ouvidos espirituais abertos, nosso coração é alcançado e transformado pela verdade da palavra, e a nossa língua comunica vida. Nós precisamos avançar e amadurecer, mas não por uma fermentação dos fariseus e de Herodes, mas por uma fermentação e uma expansão da palavra de Deus dentro de nós, que tome uma grandeza, que tome uma proporção tão grande, que acabe com todo o nosso estilo de vida antigo e velho, que nós possamos andar em novidade de vida, de glória em glória, com os olhos espirituais abertos. Mas eu tenho uma pergunta para você essa noite. Assim como Jesus perguntou para o homem, Jesus estava diante dele e perguntou: o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Você está enxergando bem? Você está ouvindo bem? Se você não está enxergando bem, se você não está ouvindo bem, Jesus está te perguntando hoje: o que você quer que eu faça por você? Será que você quer um emprego melhor? Será que você quer alguma coisa para satisfazer? Ou você quer ser curado? Você quer ver e ouvir?